A Nvidia ganha os holofotes nos últimos dias após um balanço que surpreendeu o mercado, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, com a alta na demanda dos seus chips projetados em meio à onda de plataformas como o ChatGPT. Ainda que o Brasil e a América Latina caminhem a passos lentos para a inserção no mercado de inteligência artificial, atrás dos Estados Unidos, por exemplo, as possibilidades não faltam. Saúde, logística, mercado financeiro e indústria são alguns dos setores que podem ser beneficiados com aplicações de inteligência artificial, segundo Marcel Saraiva, gerente de vendas da divisão Enterprise da Nvidia no Brasil. Nvidia, ela é uma empresa global, né? Então a gente acaba tendo aí diversos tipos de parcerias e atuações. Do ponto de vista do lado enterprise, o nosso foco está muito em habilitar o ecossistema, né? Então o que significa isso? Puxa, trabalhar com os clientes finais, que aí são bancos, hospitais, Petrobras, a área da indústria, educação, a gente tem um papel enorme aqui dentro de universidades e centros de pesquisa. Então, isso é olhando mais para o lado dos usuários das nossas tecnologias, né? Ao mesmo tempo, eu faço toda uma interação com todo o meu ecossistema de fornecedores de computadores, servidores, serviços, nuvem, então todos os cloud service providers fazem parte do nosso ecossistema, porque justamente, né, a gente vai fomentando essas empresas, né, e essas entidades. Além disso, a gente tem um papel bem interessante com o mundo de startups. Então, eu tenho um programa global hoje de startups que está por volta, acho que de 17 mil startups globalmente aí nesse programa, e a gente tem 400 e poucos aqui no Brasil que fazem parte desse ecossistema, que da mesma forma, a gente vai lá, capacita, ajuda, apresenta ela para novas empresas, enfim. Então tem todo um trabalho diário nosso aí, justamente de fomentar esse ecossistema para desenvolver e trabalhar negócios. Aqui no Brasil e América Latina, a gente sempre está correndo atrás do que acontece lá fora, né? É sempre um desafio a gente poder acompanhar, principalmente a velocidade dos investimentos que vem acontecendo. Ah, do nosso ponto de vista, existem algumas áreas que a gente precisa ter uma certa atenção quando a gente é comparado com outros países, né? Então existe aí uma discussão e vamos chamar assim, uma diretriz onde alguns países estão buscando ter soberania em inteligência artificial. O que significa isso? Né? Que eles possam ter a capacidade, dentro do próprio país, de desenvolver, criar soluções ou investir em tecnologias que possam trazer um benefício para o próprio país. Então, a gente já viu isso acontecer no Canadá, na França, na Índia, obviamente Estados Unidos, e na América Latina ainda estamos um pouco atrás. Falta uma diretriz, principalmente quando se trata aí, né, de país, de governos federais, no México, a Colômbia, Brasil, Argentina. Então, tudo isso é importante criar essa estratégia para que os investimentos depois em inteligência artificial não fiquem só nas empresas, no mundo corporativo, né? Que isso tenha que permear toda a sociedade em todo um país. No Brasil, a gente, como eu falei, está um pouco atrás, a gente vê alguns silos, a gente tem feito boas conversas, por exemplo, no estado de Goiás, que tem lá o Centro de Inteligência Artificial CEIA, com a Universidade Federal de Goiás, que tem investido constantemente, a gente assinou um acordo bem legal lá com eles de colaboração. A gente teve, acho que semana passada, um anúncio junto ao governo do Uruguai. Eles entraram no nosso programa chamado AI Nations, ou seja, o governo do Uruguai está criando uma estratégia de inteligência artificial e a gente começa a colaborar com eles para justamente dar um guia, dar uma direção para onde estão sendo feitos os investimentos, quais tipos de tecnologias devem ser adotadas para resolver os problemas do Uruguai. Então, isso vem acontecendo, como eu falei, de uma velocidade um pouquinho mais lenta do que em outros países, mas é algo que a gente acredita que vai acontecer agora, por razões meio óbvias, né, que já virou o mundo inteiro está correndo atrás desse tipo de estratégia e solução, e a gente acredita que isso vai, de alguma forma, refletir para a gente em breve.